mas não aceita o que Jesus ensinou, nem o que Paulo pregou e nem o que o apóstolo Pedro pregou. Não aceita. Como que é o batismo? Biblicamente, na tua Bíblia está escrito lá, conversão de 3.000 almas. Ou tem Bíblias que está escrito assim, ó, as primeiras conversões. Algumas traduções. Alguém entendeu que pai não é nome? É atributo? Alguém entendeu que filho não é nome? É atributo de ser filho? Tem que ter o nome do filho. Alguém entendeu que o Espírito também não é nome? É um atributo de uma pessoa que tem o Espírito Santo? É simples demais. Vamos ler o 37 ao 38, ao 39, para nós ficar bem tranquilos nesse assunto. Atos 2, versículo 37, as primeiras 3.000 almas convertidas. Claro que tinha que ter, depois do nascimento de Jesus, né, irmão, esse batismo, né? Porque Jesus não tinha vindo ainda, né? Na forma de homem, na forma de Deus homem. A Bíblia diz que ele era Deus homem. E ouvindo eles isto, então tinha gente ouvindo a pregação. Compungiram-se em seus corações, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Os apóstolos estavam lá, irmãos. Ah, eu prego o que os apóstolos pregaram, mas você não batiza em nome do Senhor Jesus que os apóstolos batizaram? Que faremos, varões, homens e irmãos? Olha o que o Espírito Santo disse através de Pedro aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome. Por que ele não colocou do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui? Porque Pedro tinha a revelação que Pai não era nome, Filho não era nome, nem Espírito era nome. Mas Deus deu a revelação para ele, em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, em perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo a importância do batismo em nome do Senhor Jesus? Não é um simples ato? Por quê? A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. E quem que é os nossos pais aqui quando a Bíblia fala, irmão? Ó, se nós somos filhos, nossos pais apostólicos, gente. A vossos filhos e a todos os que estão longe. Ah, estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar para batizar em nome do Senhor Jesus. Deus tem que chamar a pessoa. Se a pessoa não for chamada de Deus, ela não batiza não, gente. Viu? Então nós temos um batismo bíblico já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhum, estou esperando a igreja trazer um para mim, porque até agora ninguém trouxe. Ninguém conseguiu trazer até agora, ninguém vai conseguir também. Mas em nome do Senhor Jesus tem Atos 8. Vamos lá? Do versículo 14 ao 16. Vocês creem que os apóstolos são homens de Deus, irmão? Eles andaram com Jesus, ceiaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram a crucificação, viram... Sabe, depois estiveram com ele, depois da ressurreição. Você acha que esses homens verdadeiramente são homens de Deus? São ou não? A Bíblia é verdadeira? Então não discuta comigo, não fica nervoso comigo, fica nervoso com a Bíblia.
É a Bíblia que eu estou citando. Então Pedro e João estavam lá em Samaria, né? Que coisa, irmão, isso aqui é gostoso demais, ó. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Já tinha alguém pregando lá. Enviaram para lá Pedro e João. É porque lá também tinha alma para batizar em nome do Senhor Jesus, viu? E quando Deus tem alma para batizar em nome do Senhor Jesus, Deus envia os apóstolos. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então eles estavam lá em Samaria, não tinham ainda o Espírito Santo, porque os apóstolos oraram por eles, para que eles tivessem a revelação, irmão, do batismo. O Espírito Santo traz revelação. E vou falar algo para vocês. Depois que isso aqui entra no coração da gente, ninguém mais tira não, viu? Os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Mas eles creram nos homens de Deus. Olha, eles olharam para aqueles homens. Quem que estava lá? Pedro e João. E o que eles receberam? Ó, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eu já tenho duas escrituras, e eu já posso ficar grande agora, porque meu Deus é grande, eu já posso glorificar, porque eu já tenho duas escrituras, que os nossos irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos para a terceira escritura? Atos 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Amém. Irmão, quando cai o Espírito Santo no coração do homem e da mulher, ninguém consegue segurar aquele homem, aquela mulher, não. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha aqui, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aí, olha o que Pedro falou para eles. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Batismo em nome do Senhor Jesus é para quem recebe o Espírito Santo. E é tão simples, irmãos. É tão simples isso aqui, tão simples, mas é para aqueles que Deus chama. Para quem não chama, faz um nó na cabeça, e a pessoa fica: ah, meu Deus do céu, mas é a Bíblia, mas eu não consigo entender, porque não tem chamado. É simples assim. A Bíblia está aqui, ó. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Que coisa, né? 3 escrituras que foram batizadas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, que Senhor e Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Tudo é Ele, irmão. Ele é Senhor, Ele é Jesus, Ele é Cristo, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Alfa, é o Ômega, é o começo, é o fim. Ele é o Rei dos Reis, é o Rei da Glória, é a Rosa de Saron. Tudo é Ele. Amém. Tudo é Ele. E eles gostaram tanto de ser batizados em nome do Senhor, que sabe o que falaram para Pedro e João? Então rogaram
que ficasse com eles por alguns dias. Eles gostaram tanto, ficaram tão maravilhados com Pedro, e falaram para Pedro e João: fica com nós, já que você batizou nós somos irmãos, nós recebemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora nós sabemos que nome é esse, fica com nós. E eles ficaram. Bom, se o apóstolo Pedro é homem de Deus, o que Jesus falou a respeito dele? Falou assim: Pedro, eu vou te dar uma chave. E nessa chave, Pedro, você vai ter poder nela. Ó, esta chave aqui, Pedro, ó, é muito boa, tá? É poderosa essa chave. E essa chave é assim, Pedro: se você batizar em nome do Senhor Jesus, eu tô lá, ó, com a chave lá, ó, aceitando esse batismo. Tudo que se fizer aqui, Pedro, eu recebo lá, Pedro. Ligou aqui, eu ligo lá. Se desligar aqui, eu vou desligar lá também, Pedro. E Pedro é a pedra de revelação, a Bíblia fala. Amém. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Essa igreja é poderosa, tem o nome do Senhor Jesus nela. Amém. Então, se o apóstolo Pedro batizou em nome do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, que jeito que ele batizou? Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5, para nós encerrar o culto. Olha aqui. Paulo estava em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Às vezes a pessoa não é batizada em nome do Senhor Jesus, mas é homem de Deus, viu? É uma mulher de Deus, só que ainda não chegou o tempo. Quando cair a revelação, irmão, ó, a coisa muda. A revelação é o Espírito Santo da palavra, viu? Então Paulo chegou ali e achou alguns irmãos bons ali, uns discípulos, e começou a conversar com aqueles discípulos e perguntou, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Irmão, preste atenção, o Espírito Santo traz a revelação do assunto. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem revelação dos assuntos, viu? Às vezes a pessoa tem o dom do Espírito Santo, que não é o presente. O dom. E a Bíblia diz que o dom é dado até para os rebeldes. O dom. Eu estou falando com filhos e filhas essa noite. O assunto muda quando chega nesse extremo aqui, irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Achando ali alguns discípulos, ele disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? Eles nem sabiam, irmão, que tinha o Espírito Santo. Eles nem sabiam do batismo. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. João batizou certo, batizou a Jesus. Só que quando ele batizou Jesus, ele olhou para Jesus e disse: olha, eu não sou digno nem de desatar tua sandália. Ele olhou bem nos olhos de Jesus e falou assim: olha, e olhou para aquele povo que estava perto e falou assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Cordeiro, irmãos. E eles disseram no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Aí que Paulo falou, Paulo não desfez do batismo, ó, irmão. Paulo falou assim, ó: dizendo ao povo que cresce no que após ele
havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o que aconteceu? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Este nome tem poder. Eu, se fosse você, meu irmão, Deus fez eu parar no escritório, fez eu pegar esse assunto e trazer hoje, para salvar a tua alma. A tua alma tem valor. Você tem uma alma valiosa. Que tal você levantar a tua mão, você que não é batizado, batizada, e receber uma oração de poder? Esse batismo é verdadeiro. Esse batismo é o que perdoa pecados. Foi Ele que morreu na cruz e não eu. E o nome daquele que morreu na cruz é o Senhor Jesus Cristo, para remir todos os pecados. Você teria coragem de se render a Ele? E fazer um levantarzinho de mão? Você não precisa vir na frente, você pode só levantar. Eu vou orar para você, para Deus te dar a capacidade, encher teu coração do Espírito Santo, abrir mais e mais o teu entendimento. E se você desejar o batismo, me procure no escritório. Esse é o único batismo bíblico. Você que está na internet, você tem aí o número do meu canal, está aí meu número, pode me ligar, pode mandar mensagem, falar: pastor, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. Se eu não puder ir até você, vou enviar um obreiro, ou mais próximo da tua região, sempre tem alguém. Mas não deixe de ser batizada em nome do Senhor Jesus. E nós que estamos aqui, que já somos batizados, nós vamos levantar nossas mãos agora e agradecer a Deus pelo batismo. Nós vamos orar agora e falar: Deus poderoso, o Senhor nos enviou, Pai, esse batismo verdadeiro. E o mundo todo aí, Pai, está batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Pois eu, uma pequena sementinha, tão insignificante nessa cidade, o Senhor viu e abriu meu coraçãozinho e colocou sentimento pelo batismo, e eu recebi o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos te agradecendo, ó Deus, por esse verdadeiro batismo, sabendo, ó Deus, que virão muitos ainda que não são batizados nessa cidade, através de irmãos e irmãs, e receberão o nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, para a salvação da sua alma. Senhor, continue abençoando este povo, Pai. Continue dando alimento espiritual. Senhor, não é eu, é o Espírito Santo que falou nessa noite, através desse vaso. Senhor, unge mais essa igreja, Pai. Dê mais poder para este povo, para eles poder glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.